como um mapa desenhado lá em 1884 ainda consegue causar conflitos hoje em dia? Bom, vamos mergulhar nessa explicação e montar a linha do tempo exata de como uma única conferência mudou o destino de um continente inteiro para sempre. É fascinante e, ao mesmo tempo, assustador pensar que o futuro do segundo maior continente do mundo foi decidido, literalmente fatiado, dentro de uma salinha de reuniões na Europa. E essa canetada dita as tensões geopolíticas, a economia e até a geografia urbana na África contemporânea, a longa sombra das fronteiras. Pensem num mapa gigantesco, de proporções continentais, sendo desenhado num quadro branco, dividindo terras, cortando rios e traçando fronteiras sem um único pingo de participação das pessoas que de fato moravam lá. É exatamente assim que o formato moderno do continente africano começou a ser moldado, totalmente de fora para dentro. Para entender como chegamos à realidade de hoje, a nossa pauta é a seguinte: 1. A partilha da África. 2. Caminhos para a descolonização. 3. A Guerra Fria na África. 4. O regime do apartheid. 5. A luta de Mandela. E 6. O legado colonial hoje. Então vamos ao ponto 1. A partilha da África e como essas linhas foram desenhadas. Olha só as regras do jogo estabelecidas aqui. Sob a liderança do chanceler alemão Otto von Bismarck, entre 1884 e 1885, 14 nações europeias sentaram para fatiar o continente. Detalhe crucial: 0 líderes africanos convidados. Nenhum. E o mais impressionante é o conceito jurídico adotado, o ut possidetis. Basicamente, eles ignoraram os direitos históricos das populações nativas e decidiram que, para ser dono da terra, era preciso ter a ocupação efetiva. O grande objetivo? Simplesmente evitar que as potências europeias entrassem em guerra umas contra as outras enquanto expandiam seus impérios. O resultado dessa regra foi uma aceleração colonial absurda. Para garantir a tal ocupação efetiva, o domínio europeu saltou de meros 10% para quase 90% da África em questão de poucos anos. E essas linhas foram traçadas de um jeito totalmente artificial. Etnias inteiras foram ignoradas, grupos que eram rivais históricos foram obrigados a conviver no mesmo território, enquanto nações aliadas foram rasgadas ao meio. A semente de muitos conflitos civis que vemos hoje foi plantada exatamente nesse momento. Avançando para o nosso segundo ponto, caminhos para a descolonização, ou seja, as tentativas de apagar essas linhas. Olhando para cá, essa curva acentuada, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ilustra brilhantemente o que aconteceu. O enfraquecimento econômico das metrópoles europeias criou um imenso vácuo de poder. Isso, impulsionado por um forte nacionalismo africano, gerou um pico gigantesco de novas nações independentes ingressando na ONU. É uma verdadeira explosão de independências que se concentra ali entre os anos 50 e 70. Mas a estrada para essa independência passou longe de ser igual para todos. Vamos comparar? Enquanto algumas nações sob domínio britânico ou francês conseguiram negociar acordos pacíficos e uma transição diplomática, outras enfrentaram rotas super violentas e guerras longas. Um exemplo claríssimo é a descolonização tardia das colônias portuguesas como Angola e Moçambique, que só foram alcançar a liberdade depois da Revolução dos Cravos em Portugal, já lá na década de 70. Isso nos leva ao ponto 3, a Guerra Fria na África e a criação de novas linhas invisíveis. O que acontece quando o continente finalmente começa a se libertar? Ele vira um tabuleiro de xadrez global. Pegando de novo o caso de Angola para ilustrar, temos de um lado o MPLA, de viés socialista, recebendo apoio direto de Cuba e da União Soviética. Do outro, facções rivais como a UNITA e a FNL sendo bancadas pelos Estados Unidos e pela África do Sul. Sabe, as superpotências não estavam lá para estabilizar as nações recém-independentes. Elas apenas trataram esses grupos locais como ferramentas úteis na expansão de suas próprias influências mundiais durante a Guerra Fria. Focando um pouco mais, chegamos ao ponto 4, o regime do apartheid na África do Sul. Vamos traçar a linha do tempo desse sistema brutal imposto pelo Partido Nacional. O apartheid, formalizado em 1948, não era só um preconceito do dia a dia. Era a lei, era literalmente um aparato do Estado milimetricamente desenhado para garantir os privilégios da minoria branca através da separação física e legal absoluta da maioria negra. E na prática, os mecanismos de controle eram implacáveis. Populações negras foram forçadas a morar em áreas super restritas e pobres chamadas bantustões e precisavam andar com passes especiais só para conseguir circular nas áreas brancas. Tudo, desde hospitais até ônibus, era dividido.
As políticas foram matematicamente criadas para garantir uma hierarquia de identidades étnicas, funcionando como uma engrenagem principal de dominação. A gente precisa parar um segundo para observar o custo humano absurdo de tudo isso. Esta foto, que é de cortar o coração, mostra Hector Peterson, um menino de apenas 13 anos. Ele foi o primeiro de centenas de vítimas fatais durante o levante de Soweto em 1976. Naquele dia, algo em torno de 10 mil estudantes estavam marchando pacificamente contra o governo, que queria obrigar as escolas a ensinarem Afrikaner, a língua da minoria opressora. Esse massacre chocou o mundo inteiro e escancarou a verdadeira face do regime. Ponto 5. A luta de Mandela e a longa batalha pela liberdade. Nesse cenário sombrio, a figura de Nelson Mandela se consolidou como o grande símbolo global da resistência operada pelo Congresso Nacional Africano. Foram inacreditáveis 27 anos preso por sua luta contra o governo. Mas a combinação da prisão dele com o extremo isolamento internacional, na forma de sanções econômicas pesadíssimas e até boicotes esportivos, finalmente forçou o presidente F.W. de Klerk a iniciar o desmantelamento das leis raciais e a libertar Mandela em 1990. Essa frase marcante do atual presidente Cyril Ramaphosa traduz perfeitamente o impacto daquele momento. O dia em que o apartheid, na prática, começou a morrer. Esse evento monumental pavimentou todo o caminho diplomático para 1994, quando a África do Sul teve as suas primeiras eleições democráticas multirraciais, colocando Nelson Mandela na presidência e colocando um ponto final em décadas de segregação. Finalmente, o ponto 6. O legado colonial hoje, onde vemos que as cicatrizes, infelizmente, permanecem. Reparando bem nessa vista aérea de Joanesburgo, percebemos de cara como o passado continua literalmente cimentado na paisagem urbana. De um lado dessa rodovia fica o bairro de Primrose, super arborizado e rico, majoritariamente branco. Do outro lado do assalto, o assentamento de Macalause, adensado e empobrecido, onde mora a população negra. É a prova visual absoluta de que a segregação espacial é uma ferida aberta, mostrando que desigualdades gigantescas não somem da noite para o dia só com novos acordos. E indo além das fronteiras físicas, as dependências econômicas globais contam a mesma história. Olhando para a integração atual com grandes potências como a China, fica claro que a África subsaariana exporta volumes enormes de matérias-primas e recursos naturais cruciais para, em troca, importar produtos manufaturados. É uma forma moderna de manter as nações africanas num papel de fornecedoras básicas, ecoando fortemente aqueles antigos padrões de exploração que as potências europeias desenharam no passado. Então, para fechar nossa explicação, o quadro geral está nítido. Desde as fronteiras arbitrárias lá da Conferência de Berlim, passando pelos conflitos da Guerra Fria, até as divisões de bairros que a gente acabou de ver, a história é um processo contínuo. Diante de tantos desafios de instabilidade que a região enfrenta hoje, a pergunta que fica é a seguinte: como é que as nações do continente podem construir caminhos concretos para, de uma vez por todas, reescrever essas velhas linhas e alcançar uma autonomia de verdade? É um baita ponto de reflexão para continuarmos acompanhando.